3 perguntas para o futuro do trabalho. Essas 3 perguntas que eu vou ler para vocês foram formuladas pelo Laboratório Mundial de Educação, Jamil, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, para apresentar a importância, a relevância de um tema, que é o tema das habilidades humanas. Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Gustavo D'Andrea e esse é o meu canal. Dá uma olhada nessas 3 perguntas e a gente vai falar sobre isso dentro do tema das habilidades humanas. Eu vou ler para vocês essas 3 perguntas. Primeira pergunta: como a educação prepara os trabalhadores para a economia digital? Segunda pergunta: como os indivíduos, como as pessoas acompanham o ritmo das mudanças? E terceira pergunta: como as empresas se manterão competitivas? Com essas perguntas, o Laboratório Mundial de Educação Jamil, no MIT, chama atenção para esse tema que é muito importante, que é do desenvolvimento de atributos, habilidades e competências no mundo profissional. E esse laboratório faz isso através de um projeto que criou a Matriz das Habilidades Humanas. Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre isso de maneira introdutória, de maneira inicial, para que você conheça as principais habilidades humanas sugeridas por essa matriz de habilidades humanas e mostrando aqui a relevância principalmente em um mundo onde a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, promete aí fazer maravilhas, mas ao mesmo tempo traz uma preocupação sobre como vai ser o futuro do trabalho humano. Você deve ter percebido que, inicialmente, eu não usei a expressão soft skills, que é muito comum e muito usada no Brasil para se referir a praticamente o mesmo conceito de habilidades humanas. Aqui nessa aula, eu não vou trazer uma discussão sobre o que é mais apropriado usar, se é soft skills ou human skills, que são as habilidades humanas, mas só para você saber que é um conceito difícil de trazer. Existe uma tendência de se substituir o uso da expressão soft skills, principalmente em outros países, por human skills, que são as habilidades humanas, e, para ter um começo de conversa, você pode considerar tanto soft skills quanto habilidades humanas como significando a mesma coisa. Não vamos fazer uma discussão aqui de qual é a expressão mais apropriada a ser utilizada, e trazer a questão de que, as habilidades humanas ou as soft skills trazem a questão de atributos pessoais, questões mais abstratas, habilidades mais abstratas, competências sociais e também as habilidades que trazem a questão da interação e também como lidar com emoções. Então, são questões que são propriamente humanas e que normalmente as máquinas não conseguem reproduzir. Podem até tentar imitar, pode, através de palavras, simular emoções, simular empatia, simular um pensamento crítico, mas na verdade as habilidades humanas são apropriadas, são próprias dos seres humanos. Então, a gente não vai fazer uma diferenciação entre soft skills e habilidades humanas, mas já existe uma tendência, então, como já dito aqui agora, de se usar mais a questão das habilidades humanas e não soft skills, porque as soft skills não seriam aí uma contraposição às hard skills, que são as habilidades mais técnicas, habilidades mais específicas de uma profissão, de uma atuação profissional, e aí as soft skills não estariam em contraposição e sim como uma complementação. Inclusive, é uma das coisas que o Simon Sinek fala em alguns dos seus vídeos, tá? Então vamos usar aqui o termo habilidades humanas, inclusive porque a gente está falando da matriz das habilidades humanas, criada pelo laboratório que eu mencionei, e não vamos fazer uma análise linguística ou conceitual sobre a expressão soft skills. Saiba apenas que no Brasil é mais comum usar o termo soft skills, mas já existe uma tendência, como eu já falei várias vezes aqui, de se usar a expressão, de passar-se a usar a expressão habilidades humanas. Eu acredito que uma das perguntas-chave que a gente precisa considerar é essa daqui.
Quais as principais habilidades humanas a serem desenvolvidas? Se você pesquisar sobre habilidades humanas, você vai ver que tem várias, né? São inúmeras habilidades e não é prático, não é viável desenvolver todas elas de uma hora para outra. Então, eu fiz uma lista de 3 fatores para serem considerados contextualmente para que você consiga entender quais as habilidades humanas são mais apropriadas para que você desenvolva no momento em que você se encontra. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente para essa pergunta. Essa pergunta que pede o seguinte: quais as principais habilidades humanas a serem desenvolvidas? Então, antes de a gente olhar um pouco mais sobre a matriz das habilidades humanas, eu gostaria que você considerasse esses 3 fatores que eu listei aqui. Então, o primeiro fator seria o fator das tecnologias, né? Principalmente a inteligência artificial e pensando no seguinte, as habilidades humanas, elas vão se tornando cada vez mais importantes conforme as tecnologias vão avançando. Se a gente tem uma inteligência artificial, um grande modelo de linguagem que parece entender a nossa linguagem, que consegue processar a linguagem natural, que consegue processar a linguagem humana e praticamente, literalmente conversa com a gente, isso é um alerta para que a gente olhe um pouco mais para o desenvolvimento daquilo que nos faz humanos. Então, considere as tecnologias que você utiliza ou que você pode utilizar no seu trabalho e começa a pensar quais habilidades que a máquina não consegue reproduzir e que você precisa desenvolver em você mesmo para usar melhor essas tecnologias. Esse é o primeiro fator, então, para ser considerado na escolha de quais habilidades humanas você vai desenvolver, você vai aprender, você vai buscar aí conhecimento sobre, né? Segundo fator, evolução dos cenários profissionais. Conforme as tecnologias vão avançando, como eu já disse agora há pouco, e também conforme essas tecnologias vão ficando mais acessíveis, um custo menor com uma potencialidade maior, vai mudando a forma de trabalhar. Inclusive, hoje existe uma tendência a se pensar como as pessoas vão ter mais acesso a menor custo a tecnologias que ajudam muito a trabalhar, fica aquela questão: trabalho para alguém ou desenvolvo o meu próprio negócio? Então, o empreendedorismo, o desenvolvimento dos próprios negócios vai se tornando mais forte conforme as pessoas vão tendo mais acesso às tecnologias. Então, isso é uma outra questão. Vai trabalhar para alguém, vai ser CLT, vai ser autônomo, vai trabalhar B2B, né? Pessoa jurídica para pessoa jurídica, vai trabalhar para si mesmo, vai construir uma empresa, e isso vai se tornando uma questão mais comum, mais, corriqueira, conforme as pessoas vão tendo mais acesso à tecnologia, mais acesso a esses recursos poderosos que estão relativamente a custo baixíssimo aí, então mais pessoas têm acesso a esses recursos. Essa é outra questão a ser considerada. Terceira questão é o seu plano de ação pessoal. Então, o que que você quer para a sua vida? Qual que é o seu propósito? Então, o propósito é aquela pergunta: qual é o seu porquê de vida? Qual é o seu propósito de vida? O que você veio fazer nesse mundo? Qual é o direcionamento que você escolheu para a sua vida? Que transformação você quer trazer na vida das pessoas? Que tipo de problemas você quer resolver? Isso é o seu propósito, o seu porquê. Tem vídeos sobre isso já no canal. Procura, eu posso indicar aqui também na descrição, dá uma olhadinha sobre como e porquê, qual a relevância de se definir o seu propósito de vida e o seu porquê. Mas também considera a questão do plano de ação, que é a definição dentro do contexto do seu propósito, a definição então de objetivos e metas. Então, propósito de vida, o seu porquê e o seu plano de ação. Dentro disso, quando você aprende, quando você se disciplina a organizar o seu pensamento, saber o seu porquê, direcionar
as suas ações com um plano de ação, com objetivos e metas, fica bem mais claro quais habilidades humanas você deseja, ou você entende que precisa desenvolver. É claro que para você escolher as habilidades humanas que você quer ou precisa desenvolver, é interessante você ter um panorama. E aí agora a gente fala um pouco mais sobre a matriz das habilidades humanas, desenvolvida pelo Laboratório Mundial de Educação Jamil no MIT. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz das habilidades humanas. É evidente que você vai encontrar o assunto soft skills, habilidades humanas, em vários sites, em vários livros, livros brasileiros muito bons, livros estrangeiros muito bons, mas eu trago essa matriz porque ela é uma referência robusta de um laboratório muito sério, de uma instituição muito séria também, e traz aí resultado de pesquisa. Inicialmente, essa pesquisa feita aí com especialistas de vários setores, tomadores de decisões, pesquisadores, pessoas envolvidas com políticas públicas e um grupo muito grande aí de respondentes, né, de pessoas que responderam a essa pesquisa, teve uma lista inicial de 44 habilidades e depois a matriz mesmo das habilidades humanas publicadas pelo laboratório que eu mencionei, que é o Laboratório Mundial de Educação Jamil, no MIT. Essa matriz ficou com 24 habilidades humanas separadas aí em 4 áreas principais. Então vamos falar um pouquinho das 4 áreas principais que são como pensar, como interagir, como autogerir-se e como liderar. Dentro dessas 4 áreas, nós temos então um total de 24 habilidades humanas. Olhar para essa matriz vai ser importante para que você entenda quais as principais habilidades que surgiram dessa pesquisa, desse laboratório, e que formaram essa matriz para que você consiga focar no que é mais importante dentro do seu contexto também. Eu vou só fazer uma recordação aqui do que a gente falou no início do vídeo, vou retornar aqui nas anotações, as 3 perguntas que o Laboratório Mundial de Educação Jamil fez para pensar nessa matriz e na relevância dessa matriz de habilidades humanas para o futuro do trabalho. Então, só recordando, recapitulando as 3 perguntas que a gente falou no início do vídeo. Como a educação prepara os trabalhadores para a economia digital? Então, a questão educacional, então, a educação precisa trazer a questão do aprendizado das habilidades humanas. A segunda pergunta, como os indivíduos, né, como as pessoas acompanham o ritmo das mudanças, e a terceira pergunta, como as empresas se manterão competitivas. Olha só, educação, né, e aprendizagem, acompanhar o ritmo das mudanças e manutenção e continuidade da competitividade das empresas. Então, olha só a relevância de você ter esse panorama, agora então, de 24 habilidades humanas divididas em 4 áreas, e aí, isso te traz dentro do seu contexto onde você pode olhar para se direcionar. Só lembrando aqui, pessoal, que essa aula é uma aula introdutória e a gente não vai falar especificamente sobre cada uma das habilidades humanas. Mas eu acho interessante a gente listar cada uma delas até visualmente aqui para você poder anotar, para você poder rever quando precisar, como um ponto de referência para depois você tomar suas decisões sobre por qual delas ou por qual dessas áreas você vai começar, ou se você vai fazer uma combinação entre essas áreas ou algumas dessas habilidades, conforme o seu contexto, conforme a sua necessidade imediata. Sempre lembrando que é uma questão, as habilidades humanas são uma questão de aprendizagem contínua ao longo da vida. Então você vai estar sempre olhando para essa matriz ou adicionando novas habilidades a essa matriz e pensando: "O que que eu posso desenvolver agora? O que que eu preciso desenvolver nesse momento? Amanhã, no ano que vem", conforme o seu propósito e conforme o seu plano de ação. Então, ao longo da vida toda, há a necessidade de um aprendizado, de uma educação, de um desenvolvimento de habilidades humanas, inclusive considerando também que as tecnologias estão avançando e continuam avançando muito rapidamente, cada vez mais rápido, na verdade. Então,
Aqui nós não vamos falar sobre cada uma dessas habilidades, isso vai ser material, objeto, né, objetivo para outros vídeos mais específicos, mas eu acho interessante aqui fazer uma lista conforme cada uma das 4 áreas definidas ali na matriz das habilidades humanas. Então, para a área sobre como pensamos, que é uma área que se refere à maneira como a gente organiza e usa os nossos recursos mentais disponíveis, nós temos aí 7 habilidades: pensamento crítico, criatividade, empreendedorismo, ética, pensamento sistêmico, conforto com a ambiguidade e mentalidade de crescimento. Na área sobre como interagimos, que é uma área mais social das habilidades humanas, focada em interação entre pessoas e buscando aí compreensão e união de esforços para objetivos comuns, a gente tem dentro da matriz das habilidades humanas um total de 5 habilidades: comunicação, colaboração, empatia, negociação e curadoria de relacionamentos. Na área que fala sobre como a gente se gerencia, como nos autogerenciamos a nós mesmos, a gente tem que pensar que, por mais que a liderança seja um grande tema na atualidade, e a liderança, inclusive, é uma das áreas que a gente vai analisar daqui a pouquinho, nenhum líder terá bons resultados com pessoas que não desenvolvem habilidades de autogestão. Então, a liderança é importante sim, como a gente já vai ver daqui a pouco, mas é preciso que a gente desenvolva, todas as pessoas desenvolvam as habilidades de autogestão. E aqui tem uma lista de 8 habilidades de autogestão, que é a autoconsciência, responsabilidade, adaptabilidade, planejamento e organização, que ficou junto aqui em uma só habilidade, planejamento e organização. Depois, persistência, profissionalismo, iniciativa e integridade. E, por fim, a quarta área aqui que a gente está analisando é como lideramos. Então, você deve pensar na liderança como um conjunto de habilidades e comportamentos que servem ao alinhamento e ao direcionamento de um grupo de pessoas para um objetivo comum, tá? Então, pensa em liderança aí dentro dessas 4 habilidades: visão estratégica, empoderamento de outras pessoas, gerenciamento de projetos e gerenciamento de desempenho. Então, conhecer essas 4 áreas e as 24 habilidades envolvidas nessas áreas dentro da matriz das habilidades humanas é muito importante. Então, se necessário, você pode assistir novamente esse vídeo até aqui, para você lembrar quais as questões contextuais você deveria considerar, entender do que se trata essa matriz das habilidades humanas, fazer as suas anotações e direcionar aí quais vão ser as habilidades que você vai aprender inicialmente. Mas tem mais um detalhe dentro da matriz das habilidades humanas que é muito importante de perceber. Se você olhar o quadro da matriz das habilidades humanas, em volta das 4 áreas e das 24 habilidades listadas, existem 4 áreas de letramento ou, entre aspas, alfabetização, que são áreas onde se deve conhecer o básico, o beabá de cada uma dessas áreas, para conseguir caminhar bem aí dentro do mundo profissional. Então, dentro do contexto da matriz das habilidades humanas, trazido aí pelo Laboratório Mundial de Educação Jamil no MIT, existem, além das 4 áreas de habilidades humanas, existem 4 áreas de letramento. Vamos ver cada uma dessas 4 áreas, porque é muito importante. E a descrição, a definição do que cada uma dessas áreas significa, está na documentação, no material apresentado pelo próprio laboratório, tá? Então, se você acessar lá o site, a página do Laboratório Mundial de Educação Jamil, que fala da matriz das habilidades humanas, você vai ter acesso a vários materiais interessantes, e um desses materiais contém vários itens ali que vão descrever, inclusive, essa parte que eu estou passando aqui para vocês, que são essas 4 áreas de letramento. Então tem o letramento digital,
que significa encontrar, avaliar e compor informações claras por meio da escrita e de outros meios em diversas plataformas digitais. Então, é questão de saber lidar com as tecnologias para usar as tecnologias para se comunicar com as pessoas. Tem o letramento cívico e cultural, que é muito interessante, que segundo o material do Laboratório Mundial de Educação Jamil, é conhecimento de como participar ativamente e iniciar mudanças na sua comunidade e sociedade em geral, e capacidade de compreender e participar fluentemente de uma determinada cultura. Esse é o letramento cívico e cultural. Já o letramento financeiro, ele se refere a um conjunto de habilidades e conhecimentos que permite tomar decisões informadas e eficazes com todos os seus recursos financeiros. Então, o letramento financeiro também é muito importante. E o quarto letramento aqui listado é o letramento organizacional, que, segundo o laboratório Jamil, né, o Laboratório Mundial de Educação Jamil, é o conhecimento de como as coisas são feitas dentro de uma organização, as estruturas de poder, canais de comunicação, os procedimentos adequados. Então, recapitulando, 4 áreas de letramento: o letramento digital, o letramento cívico e cultural, o letramento financeiro e o letramento organizacional. Então, segundo o material do Laboratório de Educação Jamil no MIT, esses letramentos, eles têm essas definições que eu passei para vocês e são letramentos, ou seja, conhecimentos, habilidades básicas para poder lidar com as questões, usuais aí, diárias, cotidianas do mundo dos negócios, do mundo do trabalho. Então anota isso também para você entender que são coisas que você precisa saber, que é o beabá de como as coisas funcionam no mundo profissional, no mundo do trabalho. Então, recapitulando com a pergunta-chave dessa aula: quais as principais habilidades humanas a serem desenvolvidas? Eu acredito que a importância dessa pergunta está na questão de como a gente pensa em desenvolver habilidades que vão manter a continuidade da relevância do trabalho humano em um mundo onde as tecnologias avançam cada vez mais, principalmente a inteligência artificial, os grandes modelos de linguagem. Existe uma discussão sobre se a tecnologia, sobre se a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano. Eu acredito que a tecnologia só substitui o trabalho humano na medida em que o ser humano não continua o seu aprendizado para superar as habilidades que a tecnologia já substitui. Então, se a gente pensar em habilidades humanas, aquilo que é próprio do ser humano, a gente olhar bem para aquilo que nos torna mais inteligentes ou mais capazes ou mais habilidosos ou mais competentes do que aquilo que a tecnologia já alcançou, a gente então tem um caminho para promover a relevância do trabalho humano agora e no futuro. Então, a gente viu a questão da matriz das habilidades humanas, que é uma matriz desenvolvida pelo Laboratório Mundial de Educação Jamil, no MIT, com 24 habilidades humanas separadas aí, divididas em 4 áreas, mais 4 áreas de letramento, que seria o letramento digital, o letramento cívico e cultural, o letramento financeiro e o letramento organizacional. É claro que essas habilidades, mostradas aqui exigem, cada uma delas, né, um estudo específico. Isso é um dos objetivos aqui do canal, inclusive, parte do propósito desse canal é trazer essa questão de como a gente pode superar os nossos limites, os limites do nosso pensamento, desenvolver aquelas habilidades que nos fazem humanos.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu gostaria que você comentasse, dizendo se você já tem desenvolvido alguma dessas habilidades, se essa aula trouxe algum esclarecimento para você, alguma iluminação do seu pensamento, e se você agora vai estudar um pouco mais sobre habilidades humanas e qual dessas habilidades listadas aqui nesse vídeo, dentro da matriz das habilidades humanas, qual dessas habilidades te chamou mais a atenção. É importante também você se inscrever nesse canal, porque me ajuda muito a continuar pensando em novos temas e gravando e publicando aqui aulas, vídeos, informações aqui interessantes para vocês. E muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e muito sucesso!